Olá, boa noite. Daniele aqui com vocês em mais um episódio do Espiritismo para Todos. Nosso tema central hoje é unificação e federação do movimento espírita. A princípio, é importante que a gente foque nessa palavra federar. Federação vem de federar. O que significa federar? Federar significa estar ligado a uma federação, a um serviço de organização. Então, houve a necessidade de estabelecer uma ordem, um consenso, para que o Espiritismo fosse fortalecido, facilitado, ampliado e aprimorado dentro da sua atividade fim, pelos espíritas e pelas instituições espíritas que estavam sendo formadas. Qual é a atividade fim do Espiritismo? Qual é o princípio básico, a meta do Espiritismo? União fraterna, solidária, voluntária, consciente, operacional dos espíritas e das suas instituições. Para que por meio dessas trocas de informações, de sugestões, compartilhamento de vivências, ajuda mútua, tudo gerasse um consenso entre todos que estariam envolvidos dentro do movimento espírita, para que o movimento espírita se emanasse, o movimento espírita crescesse e esse processo fosse fundamental para o seu fortalecimento e para o aprimoramento e crescimento das instituições, da divulgação e da melhora íntima dos espíritas a que estamos todos acordados dentro das instituições que professamos. A necessidade desse processo vem com o intuito de unificar, de estabelecer uma norma única para se combater, para se corrigir qualquer inadequação doutrinária e ou administrativa dentro das instituições. Então, era necessário uma ordem, um grupo, uma instituição que formulasse determinadas situações de conduta, situações de organização, algum fluxograma que funcionasse para todos dentro da atividade obrigatória do Espiritismo, que era professar a linha determinada por Kardec. Então, diante dessa necessidade, foi estabelecido um contrato. Esse contrato, estabelecido entre os grupos, instituições, sociedades espíritas, centros, para que haja uma união e uma integração entre eles. Esse contrato, ele estabelece compartilhamento de sugestões, experiências, desenvolvimento de trabalhos, programas e apoio dentro das atividades de cada um. A realização de confraternizações, encontros aos dirigentes e a quaisquer trabalhadores espíritas com o intuito da renovação e atualização dos conhecimentos doutrinários e administrativos, visando o aprimoramento e ampliação e a abertura de novas frentes de trabalho e ação dentro do movimento espírita. Há também a realização de eventos destinados ao grande público, onde a divulgação, onde o principal objetivo é a divulgação da doutrina espírita, a fim de que o espiritismo seja cada vez mais conhecido e melhor praticado. Então, foi criada a nossa FEB, Federação Espírita Brasileira, que é a federação que conduz todo o movimento espírita. As instituições são ligadas a ela, são afiliadas a ela. E depois da criação da Federação Espírita, o movimento ficou mais organizado, mais centralizado e descentralizando-se dentro dos estados. E a partir disso, a partir de determinada necessidade, houve 2 documentos básicos onde se estabeleceu normas mais específicas dentro do movimento espírita. O primeiro documento foi criado em 1º de outubro de 1904, Bases de Organizações Espíritas. Eles resolvem neste documento a criação de centros dentro dos estados, centros estaduais que coordenariam todas as instituições, centros espíritas ligados dentro daquele estado, onde seriam afiliados à FEB, a nossa federação. Aliariam-se
todas as normas, todas as sugestões, todas as informações necessárias ao desenvolvimento unificado dentro de todo o Brasil. O segundo documento houve uma conferência espírita no Rio de Janeiro, 45 anos depois da base de organizações espíritas. Então houve um documento chamado Pacto Áureo, 5 de outubro de 1949. 1º de outubro foi o primeiro documento. 5 de outubro de 1949, onde estabeleceu-se que cabe aos espíritas do Brasil porem em prática a exposição contida no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que conduz a missão espírita do Brasil. Humberto de Campos, neste livro, relata a missão espiritual do Brasil como fonte de divulgação e fonte como marco da redistribuição do espiritismo no Brasil. Brasil é o centro do mundo, é o centro da missão espiritual do mundo. Então, utilizado por Kardec essa determinação para que não se esqueça da missão espiritual do Brasil, narrado por Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E o segundo objetivo, dentro do Pacto Áureo, era que a FEB criará um Conselho Federativo Nacional para exercitar e desenvolver e ampliar todos os planos de ação dentro do movimento espírita. Então, com isso foi criado o Conselho Espírita Nacional. Foi criado em 28 de novembro de 1992. E com isso, a unificação e a federatização do movimento espírita estava se concretizando em nosso orbe. Para que a gente termine de uma maneira afirmativa, a gente vai ler agora um trecho da obra Obras Póstumas do nosso codificador Allan Kardec. O espiritismo que apenas acaba de nascer ainda é diversamente apreciado e muito pouco compreendido em sua essência, por grande número de adeptos, de modo a oferecer um laço forte que prenda entre si os membros do que se possa chamar uma associação ou sociedade. Impossível é que semelhante laço exista, a não ser entre os que lhe percebam o objetivo moral, o compreendam e o aplicam a si mesmos. Entre os que nele veem fatos mais ou menos curiosos, nenhum laço sério pode existir, colocando os fatos acima dos princípios uma simples divergência. Quanto à maneira de os considerar, basta para dividi-los. O mesmo já não se dá com os primeiros, porquanto acerca da questão moral. E ainda, uma sociedade onde aqueles sentimentos se achassem partilhados por todos, onde os seus componentes se reunissem com o propósito de se instruírem pelos ensinos dos espíritos e não na expectativa de presenciarem coisas mais ou menos interessantes ou para fazer com que cada sua opinião prevaleça, seria não só viável, mas também indissolúvel. A dificuldade, ainda grande, de reunir crescido número de elementos homogêneos, desse ponto de vista, nos leva a dizer que, no interesse dos estudos e por bem da causa mesma, as reuniões espíritas devem tender antes de multiplicações de pequenos grupos do que a constituição de grandes aglomerações. Esses grupos correspondem-se entre si, visitando-se, permutando-se observações, podem desde já formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Então, pela obra de Allan Kardec, Obras Póstumas, ele deixou-nos afirmado que era necessário que nos federássemos, que nos unificássemos, para que condizemos e para que possamos caminhar juntos com as mesmas normas, com as mesmas regras, com os mesmos objetivos, a fim de que a doutrina espírita floresça em nossos corações e floresça indistintamente na nova era. Que assim seja. Um grande beijo.